visitantes, boa tarde. Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito da conversão espiritual, a respeito da aceitação de Cristo, do novo nascimento, da nova criatura. Um dos últimos vídeos que a gente fez, eu comentei sobre o justo Noé, o íntegro Noé, que foi salvo através da água. O Senhor mandou ele construir uma arca. Ele, a família dele, os animais, o casal de cada espécie, foram salvos através dessa arca, que ficou em torno de 150 dias navegando até a água baixar, durou em torno de 150 dias. E Deus destruiu então aquela comunidade, aquele povo, devido à perversidade, devido à violência, devido à rebeldia, à desobediência. Mas ali, naquela passagem de Gênesis 3, de Gênesis 6, que trata da corrupção humana, não foi dito o que aconteceu com aquela população que destruiu. Enfim, eles morreram, lógico, né? Todos os seres viventes, diz ali, foram extintos, plantas, animais, exceto aqueles que Noé separou por ordem de Deus, casal de cada espécie. Mas não foi decifrado, não foi exposto o destino espiritual daquelas almas que pereceram por meio das águas no dilúvio. Então, essa questão a Bíblia trata, mas não trata especificamente no Antigo Testamento. Quem vai falar sobre isso é Pedro, lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 20, 18 a 20. Que eu vou ler para vocês. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, e o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Então, o que aconteceu aqui? Esses espíritos dessas pessoas que foram condenadas e sentenciadas através do dilúvio, eles permaneceram em prisão. Eles permaneceram, aqui consta que eles permaneceram em prisão. Eles não foram salvos, eles não tiveram oportunidade de regressar ao lar celestial. Eles não tiveram a oportunidade de conviver com Deus, porque eles não aceitaram, eles foram rebeldes no tempo de vida deles, que eles tiveram aqui na Terra. Então é mais ou menos isso que acontece com nós, seres humanos. Nós estamos condenados pelo pecado. O pecado é exteriorizado através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Nós estamos condenados a perecer, ao distanciamento eterno de Deus. Como essas almas aqui, que foram colocadas em prisão, que foram separadas de Deus, em virtude da vida pecaminosa, da vida violenta, da vida desregrada, desobediente que tiveram na época de Noé. Então, a palavra fala, Pedro está comentando aqui, justamente, que Cristo, quando ele ressuscitou, ele esteve visitando essa prisão, aonde estavam os moradores dessa cidade onde residia Noé. Então, esse foi o desfecho, foi o destino espiritual dessas almas. Mas por quê? Porque elas optaram por rejeitar o Criador. Elas disseram que elas não queriam obedecer a Deus quando praticaram atos de violência, quando praticaram crueldade, quando não ouviram a voz de Deus, quando não honraram Ele como Criador. Elas fizeram uma escolha no corpo, em vida. E a nossa escolha em vida vai determinar o nosso destino além túmulo, pós-mortem. Então é isso que tem que ficar claro. O que você vai fazer agora, a opção agora que você vai desenvolver, ou eu quero a Cristo, ser uma nova criatura, passar por todos os percalços que uma conversão pode gerar, perseguições, sofrimentos, porque
O grupo social, talvez, que você pertença, não é um grupo evangélico, não é um grupo cristão, melhor dizendo assim, não é um grupo que aceita, você não vive numa comunidade como Noé vivia numa comunidade em que somente ele, estava apto para ser salvo, somente ele aceitou a Deus, somente ele desejou obedecer a Deus e dedicar a vida integralmente ao Senhor. Então, de repente, você vive numa comunidade que só você vai se converter e isso vai gerar atritos. Então, o próprio Cristo diz, aquele que não amar ele acima de tudo, acima de pai, mãe, filhos, não é digno dele. É ele que diz isso nos evangelhos. Então, para ser digno do Senhor, você tem que amá-lo e colocar ele como prioridade na sua vida. Como que eu coloco? Imitando Cristo, obedecendo, lutando contra os desejos pecaminosos, lutando contra as ofertas que atentam contra a lei de Deus, as ofertas do mundo, que podem ser maravilhosas para a carne, aparentemente boas, mas o fim delas é o fim da separação eterna de Deus. Quando a gente for para a eternidade, aí que vai ser a diferença. Tem uns que vão para a prisão eterna, o sofrimento. Tem outros que vão poder habitar perto de Deus. Mas isso requer uma dedicação. Então, o fato de você se converter é maravilhoso no seguinte aspecto. Você vai ter uma vida maravilhosa no seguinte aspecto. Você vai ter uma comunhão com Deus. Mas isso não lhe isenta de ter aflições nesse mundo. O próprio Cristo, lá em João está bem claro, no livro de João. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, você vai ter a promessa do galardão, a promessa de salvação, é para uma vida vindoura. É para tempos futuros. Não é para essa existência aqui. Então, nessa existência, você pode passar por percalços, você pode passar por sofrimento, mas não desista. Não renuncie ao Senhor Jesus. Mantenha Ele na sua vida como foco, como destino, como objetivo. Qual é o seu objetivo? Agradar a Deus. Qual é o seu objetivo? Cumprir a lei do Senhor. Glorificá-lo. Independente do que as pessoas achem. Se achem bom ou ruim. Mas você tem que cultuar a Deus. Se você quer ser salvo. E a salvação é espiritual, não é a salvação física. Que muitos pereceram aqui de maneira injusta, muitos servos do Senhor, mas ganharam a salvação. Ganharam a redenção depois dos pecados, porque se arrependeram, porque foram batizados e porque confessaram o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. E obedeceram, se esforçaram para ter uma vida transformada. Se praticavam crimes, deixaram, abandonaram imediatamente quando conheceram a Cristo. Se mentiam, deixaram de mentir. Se fraudavam, deixaram de fraudar. Se arrependeram dos pecados, como Zaqueu. Zaqueu disse que ele dava metade dos bens deles e restituía 4 vezes mais para quem ele fraudou. O coletor de impostos lá, o Zaqueu, o publicano. Então, esse homem se arrependeu. O próprio Cristo disse, hoje houve salvação nessa casa. Mateus também, o coletor de impostos, porque os coletores de impostos eram mal vistos. Porque eles eram considerados traidores para o povo judeu, porque ele trabalhava em favor de Roma, arrecadando impostos para Roma. Então, eram as pessoas uma das mais mal vistas da sociedade da época. E se arrependeram e passaram por percalços em relação a isso, mas mantiveram a confiança de que eles estavam diante do Salvador. E nós temos que ter essa confiança hoje. Como que nós vamos ter essa confiança? Porque Cristo está até hoje. O evangelho dele está até hoje ressoando, ecoando no mundo inteiro. Quem que elaborou uma doutrina? Quem que ensinou algo que durante séculos esteja sendo pregado além de Cristo? Quem que esteja lembrado como Cristo nas nações? E que cada vez mais o evangelho está se expandindo. Então nós temos que orar. Nós temos que agradecer a Deus porque o evangelho chegou até hoje. A oportunidade da salvação está nos visitando. E nós temos que realmente querer transformar. Pegar a sua cruz. Negar-se a si mesmo. O que é negar? É dizer não ao pecado. Não ao pecado é obrigar tudo que eu estou fazendo hoje.
Se eu estou fazendo algo errado, algo que desagrada a Deus, se eu estou usando droga, se eu estou bebendo, usando bebida alcoólica, isso desagrada a Deus, eu renuncio. Então ore a Deus e renuncie ao pecado. E Deus vai lhe abençoar como abençoa eu. Essa é a promessa de Cristo. A salvação eterna que é a promessa de Cristo. A todo que nele crê.